Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo rodada 36, escalação time tiro curto, escalação time regularidade. Quem acompanha o canal sabe que nas últimas rodadas tenho feito dessa forma e tenho também buscado fazer algumas apostas para tentar tirar as diferenças ou para sugerir a vocês jogadores que não estão entre os mais escalados. Começando aqui pela questão da rodada única do tiro curto, observando a tabela de jogos, o que nós temos aqui como primeiras partidas, no sábado, às 16 horas e 30 minutos, Fluminense contra São Paulo e Santos contra o Avaí. Por ser o primeiro jogo e a gente ter certeza de quais jogadores entrarão em campo, eu sugiro que você faça tiro curto ou com o Fluminense ou com o Santos. Seriam os dois tiros curtos que eu estou sugerindo aqui na rodada, os dois primeiros que você vai ter certeza quais jogadores vão jogar. Não tendo certeza, mas que também são tiros curtos bons para a rodada, eu apostaria no Corinthians contra o Ceará. Corinthians jogando em casa é muito favorito. E apostaria também no Atlético Mineiro, que ainda tem algum objetivo no campeonato, contra o Botafogo. É um jogo um pouco mais complicado para o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que se o Atlético manter o SG, a defesa pode pontuar bem. Palmeiras sempre favorito, mesmo a gente não sabendo se vai ter jogadores poupados, se vai ser um jogo de festa, se vai ter o mesmo empenho dos jogadores, mas Palmeiras tem peças boas ali. Inclusive, eu vou sugerir aqui um time com o atacante do Palmeiras que não está entre os mais escalados, para a gente tentar ser diferente dos adversários. Como falei, vamos fazer aqui um tiro curto com os jogadores do Santos. Os dois zagueiros estão prováveis, os laterais não estão todos prováveis. A gente vai filtrar aqui o Santos e vamos aos jogadores que nós podemos colocar. De lateral só está provável o Felipe Jonathan, mas a gente pode tirar o provável aqui, que vai aparecer para a gente as dúvidas, e as dúvidas estão entre o Madison e o Natan. O Madison fica no time titular, o Natan viria aqui para o time reserva, caso você opte a colocar jogadores do Santos na sua defesa para tiro curto, ok? Aí a gente teria o tiro curto com a defesa aqui do Santos, como eu estou fazendo agora, treinador também do Santos. Colocaríamos aqui o Marcos Leonardo dos Santos no ataque, sendo o nosso capitão para o time tiro curto. Então, isso aqui é um tiro curto clássico, com 5 defensores, um atacante de capitão e o treinador. As outras 5 posições a gente vai colocar de outros times, pegando ali para o tiro curto o Cano, que é favoritaço na rodada, os do Palmeiras, tanto do Rony e uma aposta diferente, que seria o Endrick, também muito bom para a rodada como atacante. Teríamos ainda como atacante o Roger Guedes, do Corinthians. O Yuri Alberto também do Corinthians é uma outra opção interessante para a rodada. O Arthur jogando em casa contra o América é outra opção. Do Atlético Mineiro tem o Ademir, tem o Sacha, tem o Keno. Você optaria por um deles também. Não é ruim para a rodada. E correndo por fora aqui você ainda tem o Marinho, que pega o Coritiba. O Coritiba está aí no desespero para sair daquela situação perigosa ali do rebaixamento, mas o Marinho pode se dar bem se o Coritiba abrir os espaços e se o Coritiba precisar de ganhar o jogo. Sobretudo que se o Flamengo fizer um gol logo de início, o Coritiba vai ter que sair para o jogo e pode sobrar espaços para o Marinho. O Endrick aqui do Palmeiras, para quem quer fazer uma aposta diferente, como aposta, acho que vale muito. No meio-campo, a gente tem boas opções para escalar. Jogo do Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Do Fortaleza você tem o Lucas Sacha, que vai aparecer mais embaixo. Você poderia fazer uma aposta no Wellington Rato, mas é a aposta. Nath Fernandes está muito bem escalado jogando em casa. Acho que é uma opção interessante para meio campo. Descendo aqui, a gente pode encontrar o Arias jogando em casa contra o São Paulo. É uma outra opção muito interessante para a rodada. Iorra é uma aposta. Lucas Sacha, como eu disse, é bom para a rodada. Marquinhos Gabriel do Goiás também vejo como uma opção interessante para a rodada. Uma aposta para quem quer sair do padrão é o Diego, o meio-campista do Goiás. Inclusive, o cara que eu vou com ele aqui para ser diferente, para ter uma aposta. O Alan Patrick, obviamente, que é boa opção. O Inter jogando em casa, precisando de ganhar. É um jogo que pode ser um jogo movimentado contra o Atlético Paranaense. Então, acho que é uma opção interessante para quem quer apostar aí num cara diferente.
E do Flamengo você tem algumas opções também são interessantes para a rodada. Entre essas opções do Flamengo, tem o Otero aqui que se jogar realmente é interessante. Do Flamengo a gente tem opções baratinhas, como por exemplo o Matheus França, que aqui está como meia, mas que joga ofensivamente. Então esse aqui seria o nosso time tiro curto. Marcos Leonardo de capitão, Pedro Raul e Cano formam o ataque. No meio o Diego do Goiás como aposta, mas você poderia tirar o Diego aqui e colocar ali um jogador de mais confiança sua, que está entre os mais calados. Pode ser, por exemplo, o Arias do Fluminense para fazer a conexão com o Cano. Eu gosto muito de conexões. Pode ser alguém do Santos também para fazer conexão com o Marcos Leonardo. Acho que é interessante. A nossa meiuca aqui então teria o Diego, o Matheus França e o Nátio Fernandes. Na defesa, o Santos inteiro. Treinador também do Santos, esse aqui é tiro curto. Para time regularidade, nós vamos aqui retirar os defensores que estão aqui para montar uma defesa para tiro curto. Treinador, a gente vai colocar do time que é o melhor do campeonato, que é o Abel Ferreira, né, tentando ali pegar o SG do Palmeiras, ou a pontuação do geral do time do Palmeiras sempre que é muito boa. Zagueiros, a gente poderia ir de Gustavo Gomes, que eu acho que é uma opção interessante, mas tendo aqui o Maicon ou o Balmer, eu acho que são opções de zagueiros do Santos como opções boas. Vou de Balbuena, acho que o Corinthians não toma gol do Ceará, é uma opção. A gente poderia colocar também 2 defensores do Atlético Mineiro, que eu acho que são opções boas para a rodada, né? Tanto o Gemerson como o... Deixa eu ver o outro zagueiro do Atlético aqui que está provável. O Júnior Alonso. Todos os 2 são boas opções. O Fluminense também. O Gustavo Gomes é mais pela aquela questão da ofensividade do Palmeiras, né? Pode ser o Gustavo Gomes ou o Murilo, ó, qualquer um dos 2. A média deles é muito parecida. Gustavo Gomes 6,60, Murilo 6,8. Os 2 são jogadores que fazem gols, né? São zagueiros artilheiros. O Gustavo Gomes tem 8 gols no campeonato, muito mais que muitos atacantes de times aí. E o Murilo tem 3 gols no campeonato. Vou ficar com o Gustavo Gomes pela ofensividade. Então eu teria um zagueiro ali do Corinthians e um do Palmeiras. Nas laterais, nesse momento o lateral mais escalado é o lateral do Fortaleza, o Juninho Capixaba. Óbvio que é uma ótima opção, o cara tem 3 gols no campeonato, 4 assistências e ele desarma muitos desarmes. E o Atlético Goianiense, se sair para o jogo, o Juninho terá opções de fazer esses desarmes e ainda vai ter a opção ofensiva, né, que é muito boa. Bom, a gente ainda tem outros laterais aqui bons para a rodada. Samuel Xavier, Cristiano, Luan Cândido, ótima opção. Marcos Rocha, outra ótima opção. O próprio Brites também é opção interessante. Então a gente tem muitas opções aqui de laterais. Os do Atlético também, tanto o Guga como o Dodô, que são os caras que estão prováveis. Pegando aqui na média, a gente vai buscar aqui mais acima a média. As médias melhores, né, são a do Marcos Rocha, e depois vem aqui que tem 6,28 de média. O Luan Cândido tem 6,02, também uma média muito boa, né? O próprio Piquerez 5,87 também tem uma média excelente. O Ayrton Lucas 5,21, mas não joga todos os jogos. O Guga do Atlético tem uma média de 5. Se a gente colocar o Guga aqui, vamos ver o que vai sobrar pra gente. Colocando o Guga, acho que fica bom sim. A gente vai ter um defensor de cada time, buscando ali equilibrar o nosso time para evitar a perda de pontos. A gente pode colocar o Cássio como nosso goleiro, aí a gente estaria dobrando aqui o Corinthians na defesa. Acho que ficaria muito bom desse jeito o nosso time. E aí agora a gente vai para os reservas. Dos reservas, goleiro. Acho que goleiro bons para a rodada. A gente tem o goleiro do Fortaleza, bom para a rodada. E a gente tem aqui também o goleiro do Inter, jogando em casa, pode ser muito exigido, também muito bom para a rodada. Eu vou ficar aqui com o goleiro do Fortaleza, no nosso banco de reservas. Na lateral, o Capixaba são os nossos titulares, poderia ser o Mateuzinho aqui, o outro nosso reserva para lateral. Descendo aqui a gente tem o Dodô, eu vou fechar aqui com o Dodô do Atlético Mineiro. Zagueiro, a gente não colocou ninguém do Atlético, também não colocamos o Santos, acho que do Santos aqui o Balmer acho que é uma opção interessante. O Manuel do Fluminense também não é ruim a opção não. Deixa eu ver se aqui para baixo a gente tem alguma coisa, a gente tem o Jamerson do Atlético, mas eu vou ficar com o Balmer do Santos, tá? Daria até para pensar numa dobra do Santos aqui, que não é ruim. Pensei no Madison, mas ele é dúvida. Se o Madison não fosse dúvida, eu iria com ele de opção. Meio campo, o que a gente tem aqui? Tem o Diego como opção. Tem o Vitor Hugo também como opção. Acho que é isso. Vou ficar com o Vitor Hugo do Flamengo. E
atacante aqui. Ah, não, aí a gente vai mexer aqui no ataque, ó, porque esse ataque nosso aqui não. O ataque pode ficar desse jeito, a gente só vai mudar o capitão. O capitão nosso aqui vai passar a ser o Pedro Raul, capitão para o time regularidade. E aqui no ataque, para finalizar, a gente tem a opção do Yuri Alberto, do Arthur, descendo aqui do Ademir e do Marinho. Vou fechar aqui com o Marinho. O Marinho vai ser o nosso banco de reservas. Então tá fechado o nosso time. Nosso time escalado. Vou mostrar aqui para vocês. Esse time custou 136 cartoletas, ponto 17. Banco de reservas, Fernando Miguel do Fortaleza, Dodô do Atlético, Palmer do Santos, Vitor Hugo do Flamengo, Marinho do Flamengo. O time titular, temos o Abel Ferreira como técnico, 2 do Corinthians na defesa, né? O goleiro Cássio e o Balbuena na zaga. A zaga ainda tem o Gustavo Gomes. Nas laterais, o Guga do Atlético e o Juninho Capixaba, que é nesse momento o lateral mais escalado. No meio-campo, a gente tem 2 apostas: o Diego do Goiás, que não está entre os mais escalados, e o Matheus França do Flamengo, que também não está entre os mais escalados. Nath Fernandes entre os mais escalados, forma o nosso meio-campo. No ataque, os 3 estão entre os mais escalados: Cano, Pedro Raul, capitão, e Marcos Leonardo. Eu não quero ficar aqui com jogadores como aposta. Eu posso tirar o Diego e vou em jogadores que estão entre os mais escalados para completar o meu time. Quais são? O Arias, se você não quiser ali fazer as apostas como eu estou falando. O Arias, o Vera é outro que está entre os mais escalados, o Lucas Sacha é outro que está entre os mais escalados. Esses são o Alan Patrick é outro que está entre os mais escalados. Eu vou fazer 2 apostas, Matheus França e Diego. Esse é o meu time. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou aí das dicas ao longo do vídeo. Deixe o seu comentário. Compartilhe o canal com os amigos e vamos mitar amanhã. Ok? Um grande abraço a todos.